End of Life da versão 2024. Sou a Fabiana, faço parte da equipe do Scobol e modernizações. Vamos falar os principais recursos, né, que aconteceram na versão 2024, pontos de atenção e quando se dará o fim de atualizações para essa versão. Na versão 2024, os principais recursos foram, a partir dessa versão, foi certificado para o Java 21 LTS. Então, a partir da versão 24, o Scobol ele é compatível, né, com as versões do Java 1.8, 11, 17 e 21. Lembrando que o Scobol sempre tem a compatibilidade com as versões de Java LTS. Nessa versão também foi atualizada a versão do Eclipse para IDE. Então, até as versões anteriores era utilizado o Eclipse 4.21. Na 24 foi acrescentado, né, a versão do Eclipse 4.29, que é a versão desenvolvida entre 2023. Essa atualização foi necessária para que também houvesse o suporte total das funcionalidades da versão do Java 21. Lembrando que a utilização desse novo Eclipse inclui também a utilização de padronização dos códigos escritos dentro da IDE, que é a utilização do UTF-8. Dentro dessa versão também foi possível uma melhoria, né? Foi acrescentada uma melhoria onde é possível no código definir as variáveis utilizadas dentro de um fluxo de lógica. Então, por exemplo, não é mais necessário criar uma variável na working para, por exemplo, fazer um perform until, uma variável de adição, de criação de looping. Então, dentro da sintaxe de perform, você declara esta variável e essa variável vai ser utilizada somente naquele processo. E quando esse looping for finalizado, essa variável não vai ficar mais em memória. Então, isso também é interessante e uma padronização com relação às outras linguagens. Além disso, né, essa funcionalidade, ela é implícita porque ela tem a redução de verbos tradicional do COBOL, tornando o código mais moderno e legível, né? Então, por exemplo, um desenvolvedor que tem pouco conhecimento no COBOL, mas conhece outras linguagens, ele consegue se adaptar utilizando esse tipo de código, esse tipo de verbo. Então, fica mais fácil, né, trazer um grupo maior de desenvolvedores para o COBOL. Também foi permitido, nessa versão, foi acrescentado tipos de variáveis, né, primitivos na utilização com variáveis do COBOL. Então, isso também implica, né, em questão de performance, de portabilidade e de padronização. Nessa versão também foi utilizando o código SQLJ para Data Bridge, né, para a utilização de Oracle e DB2. Então, nesse quesito, vai ter uma performance maior ao acesso a queries estáticas. Isso é muito importante, principalmente em processos onde eram feitos processos batches, né, pesados, para fazer acesso a esse tipo de banco, Oracle e DB2. Então, o código gerado para o acesso a essas informações, para quem utiliza o DataBridge, ele foi otimizado. Além disso, nessa versão foi acrescentado a compilação incremental. Essa compilação incremental permite que somente os fontes que de fato houveram alteração, eles serão compilados. Então, a utilização dessa compilação incremental, ele vai dar maior performance nos momentos da compilação, que isso é um ponto que muitos dos nossos desenvolvedores têm como ponto de atenção, o tempo de compilação de todo o código. Então, fazendo uso dessa compilação, os fontes serão compilados somente quando houver alguma alteração.
E o interessante é que isso vale também para os copies utilizados dentro dos fontes. Então, na compilação incremental, é criado uma lista, né, dos arquivos com os tamanhos e datas de alterações. Então, se algum desses arquivos, que é um copy, sofrer alguma alteração, os fontes que possuem referência a esse arquivo, eles serão recompilados automaticamente. Tá? Então, isso é muito interessante. Lembrando que essa característica, ela já é existente dentro da IDE. A IDE já faz uso, né, desse recurso de compilação incremental, de compilar somente os fontes que houveram alterações. Foi acrescentado também um novo controle chip box. Ele é muito similar não, ele faz parte de designer, né, visual web. Então ele é um container, ele é uma caixinha no qual o usuário pode dinamicamente ir acrescentando esses controles e alterando em tempo de execução. Ele trabalha com eventos de clique e ele fica um visual muito simpático, né? Muito limpo, muito visual para o usuário e ali tem uma interação para acrescentar ou remover itens dinamicamente na tela. No controle grid, houve a inclusão de cores para células e cabeçalhos. Então, a partir dessa versão, quando o usuário ele movimenta o mouse entre as células, é possível fazer a troca da cor da célula para que o usuário visualize onde ele está se posicionando. Lembrando que é apenas no momento de navegação, não significa que houve a seleção, ele simplesmente está posicionado. Também foi acrescentado filtros de entrada, que é o Regular Expression. Por exemplo, campos de um controle entre field ou um campo de accept, é possível utilizar uma condição Regular Expression para que o usuário, para definir, né, quais são os valores que aquele usuário pode informar naquele controle. Tá, então, por exemplo, isso é interessante, principalmente quando você quer omitir que o usuário não digite zeros, não digite determinadas letras, que ele somente digite letras em maiúsculas. Então, é possível ter esse tipo de validação utilizando o Regular Expression para o controle de accept, principalmente no caso da entry field. Eu vou só demonstrar aqui os recursos da versão 2024. Ah, o que eu falei sobre o input filter, né? Quais são as condições que o usuário pode colocar nos campos de accept. Então, dentro do entry field, você pode definir tanto nos controles entry field, combo box, ou com um campo comum de accept, quanto dentro de um grid, quais são as condições que ele pode ou não digitar para localizar. Então, por exemplo, aqui ele informa que na coluna 3 o que ele pode procurar e o que ele não pode. Então, por exemplo, é adicionado o código de cifrão. Então, na coluna 3, se executar o Ctrl F, ele vai limitar o que eu posso digitar ou não. Então, letras, e eu não posso digitar a localização do cifrão. No caso da coluna 8, aqui não. Deu uma travada. Ele permite somente que o usuário informe números e não faça digitação de letras. Só um minutinho que a minha máquina. Começou um processo. Então, deixa ele só finalizar. A outra execução do grid.
Deixa eu só finalizar essa. Ele vai realizar os filtros. Então, deixa eu só finalizar esse item e continuar. As notas importantes que tem para essa versão, tá? Quem está utilizando a versão 24, R1 ou R2, e utiliza o Linux, a partir dessa versão, o glib exigido para essa versão é o glib 2.34. Tá? Então, quem faz uso de um glib anterior a esse, é necessário fazer algumas cópias de biblioteca para que funcione, porque às vezes é uma exigência de outros aplicativos contidos dentro do sistema operacional. Mas, assim, a versão mínima exigida é o 2.34. A gente sempre aconselha que os servidores eles sejam atualizados sempre por conta que essas informações elas são exigidas por conta de segurança, por melhorias, então a gente pede sempre que siga essas atualizações. Mas se por algum motivo de outros aplicativos não é possível essa atualização, existem algumas formas de contornar essa questão de biblioteca, tá? A codificação dos projetos, como eu disse anteriormente, com a utilização da IDE, é sempre o TF8, então isso é um ponto de atenção que quem já atualizou para 24 sabe, que quando você criou projetos em versões anteriores, ele utilizava o padrão do Windows, então pode ser que algumas características de acentuações que são feitas no código, elas podem sofrer algumas alterações. Então, é importante que, ao migrar para essa versão, verificar qual que é o código utilizado dentro do editor da IDE. Então, se vocês estavam utilizando o Windows, alguma coisa nesse sentido, o ideal é que façam essa correção, porque o UTF-8 é um padrão em relação aos códigos, né? Então, é interessante que se faça uso desse encoding. Nessa versão, quem fazia uso do grid e utilizava a propriedade span, a partir da 24, quando faz o modify ou inquiry dessas células, ele agora, a partir dessa versão, ele entende que o span ele vai entender como uma célula única. Tá? Em versões anteriores, ainda utilizando o span ele visualizava a célula inteira, mas no inquiry ou no modify, ele ainda entendia as células que foram juntadas, né, que foram selecionadas. A partir da 24, não. Quando você utiliza a propriedade SPRAM para juntar duas colunas, essa célula ela se torna uma. Tá? Então, não é como em versões anteriores que era necessário ainda se referenciar com o número de linhas ou colunas que foram mescladas. Dentro da utilização de sintaxe SQL, a cláusula returning, que é utilizada dentro dos códigos de insert, update e delete, agora elas só são compatíveis com a utilização da opção de compilação "-cs hora", tá? Porque essa sintaxe ela é utilizada e compatível somente para o Oracle. Então, em versões anteriores, se alguém fazia uso desse return e não dava erro, mas a partir da versão 24, esse return ele só vai ser entendido pelo compilador utilizando essa diretiva. Tá? Isso daqui faz parte das melhorias que foram citadas ali no início dos slides, onde eu citei que eles fizeram melhoria ou otimização para esse código de acesso do Oracle. Dentro do campus de accept, né, isso daqui também é uma nota importante, em versões anteriores, o accept,
por padrão, né, de colar, era utilizado com o clique do mouse, com o botão direito. Tá? Então, por exemplo, se o usuário estava lá no momento de accept e ele copiava alguma informação de um outro editor, enfim, para colar essa informação dentro do controle do Scobol, do Entrefield ou do accept, ele utilizava o botão direito. Agora, por padrão, agora é com o botão direito. Anteriormente, era com o botão do meio, tá? Desculpa, eu inverti. E agora é feito com o botão direito. Isso foi uma característica que mudou a partir dessa versão, mas é possível manter o padrão anterior. Tá? Para manter esse padrão anterior, onde o usuário colava essas informações com o botão do meio do mouse, basta acrescentar essa variável dentro do configurador, falando que a tecla para colar, né, é o botão do mouse do meio. Então, essas informações, se não for declaradas, ele vai assumir, a partir da versão 24, o padrão que é a utilização do botão direito do mouse. Isso aqui também, dentro do EIS, isso aqui foi uma alteração significativa, o EIS, o WebDirect e o Web Service agora utilizam o servlet da Jakarta. Então, e não utiliza mais os containers do JEE. Então, isso muda principalmente os arquivos de configuração existentes, tá? Então, quem tinha versões anteriores, por exemplo, do Web Client e do EIS, quando foram para a versão 2024, é necessário fazer alguns ajustes nos arquivos de configuração para que ele possa visualizar as aplicações do COBOL, tá? E por se algum motivo é necessário ainda continuar fazendo uso do servlet do JEE, existem passos que são necessários e bibliotecas para serem atualizadas para manter né, o uso do servlet do JEE. Dentro do campo Entrefield, também foi acrescentado aqui para a propriedade proposal do Entrefield, o conteúdo de busca, né, e sugestões que podem ser feitas dentro do Entrefield. Então, até versões anteriores, ele era que comece com. Então, quando o usuário digitava alguma informação, o filtro aplicado era que comece com. A partir dessa versão, ele utiliza o que contenha, tá? E para manter a característica das versões anteriores, basta utilizar essa propriedade, essa propriedade que foi acrescentada na versão 2024, que é o filtro Type 2. E aí, quando o usuário tentar fazer alguma busca, ele vai então utilizar o que comece com, e não o padrão que foi utilizado, que é o que contenha. Tá? Então, essa é importante mostrar isso, né? Que é possível alterar esses padrões que foram acrescentados a partir dessa versão. A política de final de versão. A versão 24R1 e 24R2, essas versões elas não têm mais suporte para bugs, então qualquer mudança de comportamento ou melhorias não são mais aplicadas dentro dessa versão, e atualmente ela só tem suporte a essa versão. Então, tem o atendimento, né, sobre exemplos, sobre dúvidas, sobre manutenções dentro dessa versão, mas qualquer mudança de comportamento ou correções de comportamentos ou bugs, essa versão 24 ela não será mais acrescentada. Então, essas correções, elas serão aplicadas, por exemplo, se houver identificado um bug fix a partir dessa versão, ela será corrigida somente na versão 25 ou, obviamente, na atual, que é a 2026, tá? Então, isso aqui é um start para os usuários, né, que estão fazendo uso ainda da 2024 para já iniciar o processo com a versão corrente, que é a 2026, porque se houver qualquer
melhorias e correções, essa versão já não vai ser mais atendida, tá? Então, a partir de março de 2027, ela vai também perder o suporte. E hoje, atualmente, essa versão já não recebe as correções de bugs. Tá? Deixa eu só ver aqui a minha aplicação. Executar novamente. Para demonstrar aqui os recursos citados anteriormente, tá? Então, quanto ao grid, notem aqui que quando eu passo o mouse em cima de uma célula, de uma linha do grid, essa cor ela é alterada, tá? Então, esse recurso ele foi acrescentado a partir dessa versão. Então, o usuário ele consegue, no momento da navegação, visualizar então onde o mouse está posicionado. Isso foi uma melhoria. Uma melhoria também que foi acrescentada em relação ao log do Scobol. Em versões anteriores não tinha a informação do trace, da thread ID que estava sendo executada. Então, principalmente quando você está utilizando com o Application Server, ou que você está utilizando um call thread, um perform thread, você não tinha identificação da sequência que estava sendo executada, porque dentro do log ele não guardava essa informação. Aí, a partir da versão 24, o log traz essa informação da thread e da sequência que está sendo executada. Então, dentro do log você consegue identificar quando a thread iniciou e quando a thread finalizou. Aqui o controle Ship Box. Então, aqui é possível ir interagindo, colocando outros códigos, alterar os itens, né, de forma dinâmica, validar os eventos e o resultado visual desse controle ele é bem amigável, né? E neste caso, o pessoal utiliza muito ele principalmente como uma forma de menu também, de colocar, por exemplo, o perfil de cada usuário, o perfil na tela, então utiliza esse controle para abrir novas telas e criar isso de forma dinâmica. Tá? Então, isso aqui também foi uma solicitação de alguns desenvolvedores. Tá? Então, hoje, os recursos que foram utilizados e aplicados hoje é somente da versão 2024. A gente sempre ressalta a questão dos pontos de atenção, né? O que mudou a partir dessa versão, quais foram as características, quando essa versão ela deixou de ter a inclusão de correções de bug ou de melhorias, e isso é uma forma de alertar os usuários que ainda estão nessa versão de começarem, né, a iniciar a programação para a atualização da versão para mais atual, que seria a 2026. Tá? Vou deixar aqui a data, né, do nossa próxima live, que é a semana que vem, contendo as características, as principais características, né, que aconteceram na versão 2025 e quando vai acontecer o end of life dessa versão também, tá? Obrigada a atenção de todos e espero vocês na próxima live.